Investir em empresas que têm um crescimento muito alto esperado para o futuro é incrível. O problema é que elas são muito caras. Investir em empresas que são muito baratas também é incrível. O problema é que a maioria das empresas baratas são baratas por algum motivo. Elas têm algum problema, elas não crescem muito, elas têm dívidas muito altas. E se eu te falar que existe uma solução para esse problema, e ela se chama GARP. No vídeo de hoje eu vou te contar o que significa esse acrônimo, que é uma estratégia, e como essa estratégia pode te ajudar a escolher empresas que crescem e ao mesmo tempo têm preços razoáveis. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E o vídeo de hoje faz parte de uma série que eu recebo feedbacks positivos de muita gente, que é chamada Desvendando ETFs. Nessa série, eu desconstruo uma estratégia, um setor ou uma região e mostro para vocês os riscos, as oportunidades, os maiores e os melhores ETFs para se expor a essa determinada estratégia, região ou setor. Esse é o 7º episódio da série e a gente já falou sobre moat, sobre empresas de qualidade, sobre REITs, sobre mercados emergentes, mercados desenvolvidos, sobre semicondutores. E no final desse vídeo eu vou deixar o link para todos esses outros vídeos. Se você ainda não viu, eu recomendo que você assista. E o tema do episódio de hoje da série Desvendando ETFs é o GARP, que é uma estratégia que significa Growth at a Reasonable Price, ou em português, crescimento a um preço razoável. Mas o que é GARP? Como eu falei para vocês, é um acrônimo que significa Growth at a Reasonable Price, e ela é uma estratégia pouquíssimo conhecida no Brasil. Afinal, eu nunca vi nenhum influenciador e nenhum professor de finanças falando sobre ela, explicando sobre ela. Então, muito provavelmente é a primeira vez que você está sendo introduzido a essa estratégia. E ela leva em consideração fundamentos muito interessantes, não somente no papel, não somente na teoria, mas também na prática. Os resultados que ela entregou na última década são sensacionais. E ao longo do vídeo eu vou trazer esses resultados para vocês verem do que eu estou falando. Basicamente, investir na estratégia GARP significa que você está investindo em empresas que têm um crescimento acima da média, o que é ótimo, e estão sendo negociadas a um preço aceitável, a um preço razoável, que também é muito bom. E por que essa estratégia é tão interessante? Como eu te falei, é ótimo investir em empresas que crescem muito, empresas que estão em um setor de expansão, desenvolveram novos produtos, estão ganhando de sua concorrência, estão aumentando suas vendas e os seus lucros. O grande problema é que com essas empresas de crescimento muito alto, geralmente você vai pagar preços muito altos por elas. E é justamente por causa desses preços altos, por elas serem mais caras do que a média, que essa estratégia, conhecida como estratégia de crescimento ou growth aqui nos Estados Unidos, apresentou retornos históricos abaixo da média. Afinal, o seu rendimento em um investimento depende muito do preço que você paga por ele. E a partir do momento que você paga um preço mais alto por um investimento, automaticamente as suas expectativas de retornos futuros são mais baixas. Então, sempre que você investe em uma empresa de crescimento que tem uma expectativa muito grande para o futuro e você paga muito caro por essa expectativa, caso a empresa não supere essas expectativas, você terá um retorno abaixo da média, você terá um retorno insatisfatório comparado com a média do mercado. Por outro lado, alguns investidores gostam muito da estratégia que é conhecida como valor, que consiste em escolher empresas que são mais baratas do que a média e que justamente por você pagar mais barato por elas, você terá um retorno acima da média de longo prazo. O problema com a estratégia de valor, que não é bem um problema, mas é um risco envolvido nessa estratégia, é o que a gente conhece como value traps, ou seja, empresas que são muito ruins, que não têm salvação, que não têm conserto, estão baratas por um motivo. E se você foca somente em valor e não considera nenhum outro filtro na sua escolha, talvez você invista em empresas que estão rumo à falência. E a estratégia GARP cuida justamente do problema dessas duas estratégias opostas. Ela escolhe empresas que crescem, que têm qualidade e que ao mesmo tempo estão sendo negociadas a preços aceitáveis. Ela busca eliminar os excessos de cada um dos lados, os problemas de cada um dos lados, e ela faz isso muito bem. O Standard & Poor's, que é uma empresa que cria índices mundiais, inclusive o tão famoso S&P 500, se você não sabe o que é o S&P 500, eu tenho esse vídeo aqui que te explica tudo sobre ele. O Standard & Poor's já criou um índice que segue empresas com essa estratégia GARP. E segundo o S&P, essa estratégia consiste em investir em empresas com um crescimento consistente dos seus fundamentos, preços razoáveis, solidez financeira e um forte poder de lucro. Essa estratégia foi popularizada pelo lendário Peter Lynch, gestor de um dos melhores fundos da história, o Fidelity Magellan, entre os anos 1977
e 1990. Esse fundo entregou 29% ao ano e teve performances mais do que 2 vezes melhores do que a média do mercado. Para vocês entenderem, a estratégia GARP começa filtrando as empresas pelo seu crescimento. Então, como é a primeira letra da estratégia, Growth, o foco dela está em empresas de crescimento. Dessas empresas, ele então filtra quais são as empresas que têm mais qualidade, usando métricas como a alavancagem da empresa e o Return on Equity, que é o retorno sobre capital do investidor, e preços razoáveis utilizando a métrica do PL, que é o preço sobre lucro, em inglês Price to Earnings. Esse grupo final de empresas consiste então da estratégia de GARP, que é crescimento a um preço razoável. Agora vamos falar sobre as oportunidades de se investir nessa estratégia. Como eu falei antes, ela não é apenas linda de se ver no papel, ela também é muito boa na prática. E para provar para vocês, eu quero mostrar um backtest que eu fiz, que é uma comparação dos retornos passados de um ETF que segue essa estratégia GARP com outros 3 ETFs. O primeiro deles é o VOO, que é o ETF neutro que segue o S&P 500. O segundo é o VOOV, que segue as empresas do S&P 500 focadas em valor, e o terceiro é o VOOG, que é o oposto, que segue as empresas do S&P 500 focadas em crescimento. Esse ETF que segue a estratégia GARP, que é o SPGP, ele foi criado em 2011, então infelizmente a gente não tem dados antes do que 2011 para mostrar para vocês. Então vou trazer aqui os dados desde 2011 até julho de 2022, que é o mês passado da gravação desse vídeo. Vocês podem ver aqui na tela que o GARP, o SPGP, desde 2011 entregou 16,3% ao ano em média, enquanto a estratégia neutra, representada pelo VOO, entregou 14,08% ao ano. A com foco em valor, representada pelo VOOV, entregou 11,65%, e a com foco em crescimento, o VOOG, entregou 15,67%. Para vocês terem uma ideia, 10 mil dólares investidos na estratégia GARP desde 2011 se transformaram em 49.432 dólares. Os 10 mil dólares investidos numa estratégia neutra se transformaram em 40.309 dólares. Os 10 mil investidos em uma estratégia de valor se transformaram em 32.108 dólares. E os 10 mil dólares investidos na estratégia de crescimento desde 2011, como todos os outros, se transformaram em 46.685 dólares. E isso mostra uma superioridade claríssima dessa estratégia, pelo menos na última década. Outra coisa que é curiosa de observar é o retorno dessa estratégia nesse ano de 2022, desde 1º de janeiro de 2022. Obviamente que retornos de curto prazo, principalmente poucos meses ou poucos anos, pouco importam para a gente analisar se uma estratégia é boa ou não. Mas quando a gente faz essa análise com os retornos desse ano, principalmente com os acontecimentos da bolsa desse ano, ela nos mostra algumas características interessantes da estratégia GARP. Nesse ano, se vocês acompanham a bolsa e essas estratégias de crescimento e valor, a estratégia de crescimento vem apanhando muito. Afinal, as taxas de juros do mundo estão subindo e empresas de crescimento que têm expectativa de lucros futuros tendem a sofrer muito mais com essas altas de juros, tendem a se desvalorizar mais com esse cenário. Por outro lado, a estratégia focada em valor, que teoricamente, com alguns asteriscos nesse teoricamente, seria o oposto à estratégia de valor, tende a se beneficiar desse cenário. Não que ela vá se valorizar, mas ela cai muito menos do que a estratégia de crescimento. Olhando para os números, nesse ano a estratégia de crescimento já se desvalorizou 18,35%, enquanto a estratégia de valor se desvalorizou 6,25%. A estratégia GARP se desvalorizou 11,03%, enquanto uma estratégia neutra se desvalorizou 12,59%. O GARP ele performou muito melhor em um período de crise do que a estratégia de crescimento. Não foi tão bem quanto a estratégia de valor, mas foi ainda melhor do que a estratégia neutra. Já a estratégia de valor se desvalorizou 6,25%, quase 3 vezes menos do que a estratégia de crescimento. Isso nos mostra que ela não cai tanto em momentos que o crescimento sofre, mas ela também sobe muito mais em momentos que o valor acaba não subindo tanto. Então ela acaba sendo uma combinação muito interessante, independente dos cenários que estejam acontecendo na economia. Mas é óbvio que se você já viu os outros episódios dessa série, você sabe que nem tudo são flores. Não existe setor, região ou estratégia perfeitas, sem riscos
e sem os seus problemas. E é justamente sobre esses riscos que a gente vai falar agora. A estratégia GARP é sensacional na teoria e na prática, como vocês acabaram de ver, porém ela possui algumas falhas. A primeira delas é um histórico extremamente recente. Como vocês podem ver, a gente tem dados desde 2011 e desde 2011 a estratégia de crescimento, com exceção desse ano e de alguns poucos meses durante essa década, foi pior do que a estratégia de valor. Então, automaticamente, uma estratégia que comece focando em crescimento tende a dar melhores resultados do que a base neutra, pelo menos durante a última década. Então, a base de dados que a gente tem para afirmar que essa é a melhor estratégia ainda é muito curta e muito recente. O segundo problema, o segundo risco com essa estratégia é que, como eu falei, a base dela, o início dela, a primeira palavra dela é crescimento, growth. E historicamente, quando a gente vê um histórico muito longo de diversas décadas, a estratégia de crescimento entregou piores resultados do que a média do mercado e muito piores resultados do que a estratégia de valor. Então pode ser sim que na última década essa estratégia tenha entregado resultados incríveis, mas talvez não seja essa a realidade para as próximas décadas. E por último, um terceiro risco ou problema dessa estratégia é que ela determina empresas que estão baratas usando preço sobre lucro, ou price to earnings em inglês. Na realidade é o oposto do price to earnings, que seria earnings to price, ou lucro para o preço, mas que no final é a mesma coisa. E o problema com esse múltiplo é que ele é um múltiplo muito vazio, ele é um múltiplo muito superficial. Olhando apenas esse múltiplo, você pode chegar a conclusões equivocadas. Pode ser que uma empresa seja sensacional, mas ela está abrindo mão desse lucro focando em um crescimento extremo no futuro, que foi o caso da Amazon, que abriu mão do seu lucro durante diversos anos, até que, alguns anos atrás, ela teve uma capacidade muito grande, devido ao seu crescimento passado, de entregar lucros sensacionais para os seus acionistas. Então pode ser que essa estratégia exclua alguma empresa que, por não ter lucro suficiente, não se encaixaria nesses critérios, mas que seria ainda assim um ótimo investimento. Dito isso, vamos ver os maiores e melhores ETFs que seguem essa estratégia. E aqui a gente tem talvez um problema, talvez um benefício. Só existe um ETF, é isso mesmo, um ETF que segue a estratégia GARP. E ele é o ETF SPGP. Então ele é o maior ETF dessa estratégia e, consequentemente, também o melhor. É como se a pessoa fala que você é meu sobrinho favorito e você tem somente um sobrinho. Então é mais ou menos isso que a gente está trazendo aqui. Luísa, você é a minha única sobrinha, mas pode acreditar que você é a minha sobrinha favorita. Sendo o único ETF da lista, o único possível para vocês investirem, vamos analisar ele com mais cuidado, com mais detalhes. Primeiro de tudo, o SPGP, ele olha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos que fazem parte do índice S&P 500. A partir dessas 500 maiores empresas, ele pega as 150 empresas que tiveram o melhor crescimento nos últimos 3 anos, baseando-se no seu lucro e nas suas vendas. Então, maior crescimento de lucro e maior crescimento de vendas. Aí ele dá uma nota para essas empresas baseado nesse crescimento. Depois, ele pega a metade dessas 150 empresas que tem a melhor qualidade e o melhor preço, baseando-se em níveis de alavancagem da empresa, return on equity, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido que a empresa consegue, e o price to earnings, o preço sobre lucro, para determinar se a empresa está barata ou não. Chegando a essas 75 melhores empresas, o ETF dá um peso equivalente à nota que a empresa teve quando a gente olhou para o crescimento dela. Então ele vai dar um peso maior para empresas que cresceram mais e um peso menor para empresas que cresceram menos depois desses filtros. Essas posições são rebalanceadas semestralmente, então a cada semestre elas são renovadas e o percentual delas é ajustado, sendo que nenhuma posição individual pode ter mais do que 5% do ETF. Esse ETF tem um custo anual de 0,36%, o que é um custo aceitável para uma estratégia tão específica como essa, e ele tem 1,3 bilhões de dólares sob custódia, o Assets Under Management, AUM. Ele também tem uma média diária de liquidez de 13,3 milhões de dólares, o que são valores que se encaixam nos mínimos aceitáveis para um bom ETF. Editor, coloca aqui na tela a lista das 10 maiores empresas do SPGP. Vocês podem ver ali alguns nomes muito conhecidos, como o eBay, está na terceira posição, a Alphabet, que é dona do Google,
empresa que todos nós usamos para as nossas buscas online, e o Goldman Sachs, que é um dos maiores e melhores bancos do mundo. E alguns pontos adicionais antes de você sair correndo para adicionar essa estratégia na tua carteira. Primeiro, que ela se encaixa muito bem como uma estratégia satélite. E por que eu falo isso? Porque ela foca em apenas, entre aspas, 75 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ela está longe de ser uma estratégia neutra que se encaixaria como um planeta na tua carteira. E se você não faz ideia do que são planetas e satélites, essa é uma estratégia, um método que eu ensino os meus alunos no curso Autonomia Financeira. Esse método eu aprendi quando eu trabalhei na Merrill Lynch, gerenciando mais do que 5 bilhões de reais sobre ativos. A gente usava esse método para investir o dinheiro dos nossos clientes. E é exatamente o que eu ensino vocês e o que eu uso para investir o meu próprio dinheiro. Essa estratégia permite uma diversificação global, uma proteção contra erros que nós investidores cometemos diariamente, melhores resultados para a tua carteira no longo prazo e ainda uma possibilidade de um tipo de especulação controlada caso você deseje fazer com o seu dinheiro. E se você tem interesse em aprender mais sobre essa estratégia e tantos outros assuntos sobre investimentos globais, responsáveis, vieses comportamentais, organização financeira e como montar uma vida financeira de sucesso, eu te convido a deixar a tua informação no link de espera da próxima turma da Autonomia, que deve abrir vagas daqui a algumas semanas. Dito isso, se você gostou dessa estratégia do GARP e você tem uma carteira equilibrada, eu consideraria ter entre 10% e 20% da tua posição em renda variável global nessa estratégia. Mais do que isso, eu considero que já seja um exagero, justamente por ela ser uma estratégia satélite que foca em apenas algumas empresas dentre as 500 maiores americanas. E lembrem-se, gente, nada do que eu falo nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Eu tenho as licenças necessárias para fazer essas recomendações para vocês aqui nos Estados Unidos, porém não existe um indivíduo igual ao outro me assistindo aqui. Cada um de vocês tem objetivos diferentes, perfis diferentes, medos diferentes com seus investimentos, então é óbvio que apenas um investimento que eu falo aqui nos vídeos não seria uma recomendação para todos vocês. Talvez ele serve para uma pequena parcela de quem está me assistindo, então tenham esse discernimento e utilizem essas informações para ajudar vocês a estudarem melhor os ativos, a terem inspirações para montarem uma carteira global ideal para cada um de vocês. E devido a todos os feedbacks positivos dessa série, podem ter certeza que eu vou continuar fazendo ela, novos episódios, e eu te convido a escrever aqui nos comentários qual que é a estratégia, região, setor, ou seja lá qual for o tema que vocês querem ver nesses episódios, porque eu vou destrinchar eles, falar o que eles são, suas oportunidades, riscos, maiores e melhores ETFs para você se expor a eles. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal para você não perder essa série e tantos outros vídeos que eu trago aqui para vocês todas as semanas. Dito isso, tá aqui a playlist com os vídeos que eu já fiz dessa série e aqui um outro vídeo que te ensina a escolher os melhores ETFs, caso você ainda tenha dúvida de como fazer isso. E claro, como sempre, se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.